Talk. Eu sou o André Castilho e estamos aqui no Pop Talk para destruir os tímpanos do Carlos Pellerran, para alegrar o Simval Filho que gosta de coisas empolgantes e legais. E nós estamos na FEFIC, a Feira de Ficção Cristã e Cultura de 2026. Este é programa especial e durante todo o mês de agosto, veiculação, você que está assistindo depois, aí tem outro mês, mas durante o mês de agosto de 2026 você está acompanhando um especial da FEFIC. Certo, Simval? É isso mesmo, André. Que alegria estar aqui com vocês, nesse ambiente, esse cenário diferente, numa verdade. feira que, olha, vou dizer pra vocês, a FEFIC se tornou, na minha opinião, humilde opinião, o que seria a Bienal do Livro pros cristãos, um lugar de cultura, um lugar que as pessoas procuram os autores, procuram obras, procuram novidades, mas focado realmente na produção artística, né? Que faltava isso no meio cristão, uma feira desse porte, nível nacional. Neste lugar, para quem não sabe, a FEFIC aconteceu no Memorial da América Latina, que é um cartão postal cultural do Brasil. Do Brasil. Se não do mundo. É verdade. Neymar que fez, né? Mas Neymar? Não, Niemeyer. Ah, tá. Oscar Niemeyer. O Neymar não fez, né? Você já sabe disso. O Neymar tá construindo agora? Aposentou do futebol aí. Ele tá sonhando, tô deixando sonhar pra 2030. Vamos sonhar, o menino. Os caras já fizeram até inteligência artificial. Vai tá filme. Aí Vai falou, tá filme. que surpreso estou que vocês fizeram algo de inteligência artificial comigo. O Carlos Pellerran, diretamente da Bolívia, para vir nesse evento maravilhoso. Você está no meio do mato, mas Isso. agora você está Fala aqui na pra civilização. Nosso Echeverry. Não sei pra que os caras tão gritando, mano. Tá na estação da Sé, qual que é o seu problema, velho? É emoção. O cara esqueceu que não tem técnico de áudio, só tem o de vídeo hoje aqui. Ele tá gritando igual um louco. Não sei o que é o problema. Tomou o Dramin dele. Energia. Falta energia. Chama Enel, então, porque você tá com problema de energia. Mas tô feliz, estamos aqui na FEFIC. Já é o nosso terceiro ano na FEFIC. De 5 edições. É o terceiro ano? É o terceiro. É o terceiro, verdade. É o terceiro ano da... Eu acho que é o terceiro ano da FEFIC em São Paulo também. Isso, teve 2 edições que foram no Mackenzie, né? No Isso, foram as duas que a gente agora- tava. Isso. E estava, mas assim, dessa vez a coisa foi pra... Agora o Simval já é quase sócio já. Você vê a stand da Lion lá, ó. Da hora lá. A Laio, pra quem não viu, perdeu, né? Então, É verdade. a Laio tava super bem posicionada E a na gente tá cara do aqui- gol, na entrada do Verdade. evento. Avaliação Tava bonito. profética. Quem não viu foi muito bom. Espanha é campeã do mundo também. Não, isso daí é profecia mesmo, porque a gente tá gravando mas antes da foi. final da Copa do Agora Mundo. você estragou, mas foi Só que, ó, campeão. Muito bonito o gol de Yamal, né? Eu quero só ver Ó, isso. pra mim, a mal vai mal. Pode cravar aí a Argentina, que depois você vai ver. Ixi, ai. Um show de Messi. Já tomara que caia esse da Lion, então. Porque tá desejando essas Tá coisas. amarrado, viu? Para E com isso. beijo, Felipe, um grande abraço pra você, Felipe. Felipe, é nóis. Felipão. Giro Pop. Senhoras e senhores, estamos aqui nesse Pop Talk especialíssimo durante a FEFIC com o Eduardo Medeiros, que eu tenho a honra de ser editor, amigo, e é um autor da Lion Editora com uma série de devocionais a respeito de cultura pop e cristianismo. A gente vai falar um pouco disso, dessa relação, né, de devocionais que realmente tratam da cultura, fazem a conexão da cultura com o evangelho e também ressaltar o currículo do Eduardo, que é professor de faculdade de teologia, doutor em história medieval. Cara, eu não sei como ele consegue ter uma mente acadêmica, uma mente pop, eu não sei. Você sabe, Carlos Pellerran, como é que você faz essas traduções simultâneas? Não faço ideia, mas o cara é bom, porque eu vim lá da Bolívia só pra entrevistá-lo também, você vê, né? Cara, entrevistador internacional. Mas em off, o Simval tá aí rasgando elogio, mas o Eduardo já falou que o chicote tá estralando, que ele não deixa você dormir mais. Né? Escreve, descansa. Como é que tá a vida aí? O único jeito de conseguir publicar tanto é se tiver uma pressãozinha, né? De leve. Socorro, é pra FEFIC, vamos. E creio que se você vive nesse planeta Terra e você conhece a Lion, você já viu algum livro do Eduardo, não é possível. Eu tava até falando pra ele que ele é o autor melhor amigo das pessoas. Você pode presentear alguém se você conhecer ele. Não é possível que o seu amigo não goste de nenhuma das produções do Eduardo. Mas como que nasceu isso no coração de vocês? Temos aqui o dono da Lion e temos aqui o autor também. Essa ideia de fazer 40 dias de devocional em universos tão diferentes. Você quer falar? Falo eu. Fale você, por favor. Bom, tudo começou em 2017, quando a gente lançou o Devocional Pop, que é o primeiro que nós lançamos, que é um devocional anual,
tem lá quase 400 páginas, né, de introdução mais os devocionais. E muitos adolescentes chegavam para mim, pastor, muito grande, assim, tem 400 páginas. Eu tenho que ler devocional todo Cristo. dia. Falei, Cristo, você tem que ler dia, né? uma Muita página coisa, uma por pagininha, dia. mas é muito. Mas aí, mas aí Alguns, tá? Não você que tá assistindo. é, claro. Se você está assistindo, você é diferenciado, né? Mas o pessoal olhava o tamanho do livro e se assustava. Ah, muito grande, vai ser complicado. E daí, dessa reclamação, que na verdade como professor é péssimo, né? Eu quero escrever cada vez livros maiores para um público mais exigente. Põe mais figura aí, professor. tem texto, o livro tá com muita foto, tem muita... E pior que tem um monte de imagem, né? Porque toda devocional tem imagens, então não é possível, né, cara? Então aí, a partir disso, a gente, vamos então criar uma nova série com 40 textos, onde a gente pode aprofundar mais, porque não, uma página no Devocional Pop você não consegue falar muita coisa. No 40 dias, a gente tem 2 ou 3 páginas por texto, então a gente conseguiu aprofundar mais. Então, a partir daí, a gente começou a escolher primeiro os universos que eu estava mais tranquilo para poder falar, que eu dominava, digamos assim, né? Cresci lendo quadrinhos. Daqui a pouco é 40 dias na cozinha. E depois a gente foi diversificando. Tem umas ideias diferentes, viu? A gente pode dar uns spoilers aí. Aguardem. 40 dias no concurso público, o cara tá pondo por onde ele passou, ele vai escrevendo. 40 dias do busão, 40 dias. Ideias não falta tempo para tirar da cabeça e colocar no papel. Não, bem que você falou, começou no universo que você era mais ambientado e agora chegou no universo que eu imagino que você não é tão ambientado assim, né? Não. Até vamos lá mostrar, né? Acabei de ver aqui na FEFIC, não tinha visto ainda a obra pronta, né? 40 dias com doramas. E esse livro surgiu do pedido do pessoal. Todos os lugares que eu vou pregar, ministrar, no final vai conversar com o pessoal. Sempre as meninas pediam, né? Cadê o 40 dias com doramas? 40 dias com doramas. Simval também já ouviu bastante isso, né? É, eu pilhei muito. Como Muitos queimou no anos, seu sabe, coração. doramas, que ficou queimando na orelha e no coração. Foi 3 anos, né, que demorou para amadurecer o projeto e chegar no ponto em que chegou. Mas, então, primeiro, né, o pedido do pessoal, eu tento sempre fazer uma leitura dessa geração para poder escrever aquilo que, não o que eu gosto, né, mas o que vai fazer sentido para essa geração. Então, fazer essa contextualização intergeracional é importante para o nosso trabalho enquanto pastores de jovens, adolescentes, pastores de novas gerações. Acho que isso é muito importante. E esse vem nesse encontro. Eu não conhecia absolutamente nada sobre esse universo. E quando eu comecei digamos, não sou especialista, né? Eu lembro, Eduardo, quando a gente começou a falar disso, falou, vamos ver alguma coisa que vem da Coreia do Norte. Eu falei, não, querido, é do Sul, o Kim Jong-un lá não tem nada a ver com isso. Cara, ele até assiste, mas ele não deixa entrar. Aí você me quebra por causa da minha vertente historiadora, eu tenho que saber pelo menos o que vem de cada lugar. Mas a produção cultural em si, ela é muito vasta. Né? A questão... Não é só coraçãozinho assim, né? Não, é muito... esse livro, esse projeto, ele quebra 2 paradigmas. O primeiro meu, como autor, de desconhecer o universo, então por isso que demorou para sair, porque eu precisei me ambientar. Entender, eu só achava que ia haver história romance, autoestima, aparência, essas questões. Mas quando eu comecei a me aprofundar, tem muita coisa boa, muito romance histórico, questão histórica, muito suspense, mistério, coisas assim que eu não esperava nesse pré-conceito, né? Uhum. Tudo que a gente não conhece, a gente tem essa pré-concepção que a gente precisa aprender para poder melhorar. E a segunda vai ser do leitor. Porque também, com certeza, o leitor olha para a capa e essa capa é uma armadilha, na verdade. 40 né? dias de como conquistar a sua amada, né, cara? Esse livro, você que é varão, tá procurando, né? 40 passos para o casamento. 40 passos para conquistar a sua garota, tá aqui. Então, se você olha para a capa, né, tem ali o casal, a capa é rosa, então, é só relacionamento e coisas femininas. Primeiro devocional, round 6, né? Dia 4 é round 6. Round 6. Round 6, fight! Usamos round 6 para falar da epidemia de diabetes que a gente está vivendo no Brasil hoje. Então, de todos os livros que a gente escreveu, esse devocional é o que traz os temas mais contemporâneos. A gente fala de corrupção, de fake news, de uma série de questões que você não espera encontrar num devocional como esse. Claro, tem muita coisa falando sobre relacionamento, sobre questão de autoestima e aquilo que as séries elas enfocam, né? Mas a gente também usou esse gancho, porque o apelo é grande, né?
o hype, como a gente fala, né, de doramas está muito alto. Então a gente aproveitou esse projeto para poder falar de coisas que até então a gente não conseguiu abordar em outros livros. E esse aqui encaixou e com certeza vai trazer muita reflexão aí entre o nosso público. Eduardo, fala uma coisa, que você tem uma coautoria nesse projeto, que é a Cecília Boller, né? Eu não sei se a pronúncia está correta, Cecília, um abraço para você. Que ela dá o toque feminino, inclusive nas páginas, né? Cada devocional tem uma parte escrita por ela, identificada, e uma parte escrita pelo pastor Edu. E vocês aí, como pastores também, como que é essa aceitação e entrar na igreja com esses devocionais? Porque eu penso que hoje, com o crescimento aí da cultura cristã também, muitos não crentes têm lido e talvez até se identifica mais rápido, porque olha e fala, nunca tinha olhado por esse lado, por mais que esteja 40 dias de devocional, o cara lê e fala, nossa, faz muito sentido. Mas quando você vai apresentar para uma igreja, tem a sua linha teológica, tem tudo isso, como que é conseguir extrair realmente algo que é bíblico e que não vai gerar tanto ruído no meio cristão? Posso falar? Por favor. Então, só você consegue responder essas questões. bom, assim, eu vejo que nós fomos precursores em muita coisa desse projeto, né? Eu vejo ninguém é a solução ou a resposta, mas todos nós somos parte da resposta de Deus para essa questão importante da igreja contemporânea, que é a contextualização. Então, assim, o Parábolas Geek, que é o projeto online que deu origem aos livros, ele começou em 2013. O primeiro livro vem em 2017. Então, eu sei bem como eram as coisas em 2013. Assim, o apelido mais carinhoso que eu já recebi dos irmãos foi herege, assim, foi o mais carinhoso, né? Eu foi o mais perto, né? Por misturar mundo com igreja. Então, assim, demorou para poder mostrar que o projeto era sério e que tinha conteúdo teológico no livro, né? A crítica que vem da leitura do texto, eu acho que é válida, mas agora a maioria das críticas que a gente recebeu ao longo desses anos vem da análise externa do conteúdo. Superficial, como se você não pudesse, por exemplo, se apropriar ou, a partir de um elemento cultural, fazer uma análise para a nossa vida cristã, nossa vida com Deus. E acho que esse é o ponto, né? Ainda tem uma parcela, não vou dizer grande, né? Mas assim, ainda é relevante, de cristãos que simplesmente não aceitam. Eu lembro quando a gente lançou o devocional Turma da Mônica. Até você queria bater. Até eu sofri as consequências, você sofreu, né? Puxa, vocês estão com a Lion que lançou o negócio. Com esses hereges. Eu já sabia, ser herege, tá aqui herege, né? Roda de herege. Mas eu creio que essa falta de entendimento e maturidade da palavra, de até ler o que o apóstolo Paulo fez, né? Quando ele vai pregar na Europa, igual os gregos, usando o conhecimento que ele tinha da cultura helenística. Então, assim, se você não tem um conhecimento da cultura, você não faz essa ponte, você não consegue se conectar com um universo gigante de pessoas que estão consumindo aquelas coisas. É claro que há produtos culturais que realmente nós temos que, como cristãos, ter um olhar crítico, ter restrições, sim, respeitar a classificação de idade, esse tipo de coisa. Mas, de modo geral, se você fecha essa porta, você deixa de alcançar as pessoas, você deixa de alcançar um grupo muito grande. Pega o caso do dorama. Existe uma pesquisa recente que fala que 20% dos brasileiros, em que pese a maioria deve ser mulher, mas 20% dos brasileiros assistem doramas, consumidor de doramas. Esse capítulo de Atos 17, ele é fantástico, porque tanto tem a passagem onde Paulo está pregando o evangelho usando um dos deuses gregos. Eu fico imaginando se isso acontecesse hoje. Qual seria o resultado o que falaríamos a respeito de algo semelhante? Tem gente que foi na fogueira por menos. Então. Mas se você continua lendo o texto, ele não só não satisfeito com isso, ele ainda cita um poeta grego na sua pregação. Né? Nele vivemos, existimos, né? E vivemos, existimos... o texto nos movemos, existimos e vivemos. Atos 17, 26 ou 28. Ele está literalmente citando um poeta grego de séculos antes dele. Então veja, se ele chegasse para os gregos abrindo a Torá e lendo em hebraico ali, né, no princípio era o verbo, não ia fazer aqui, né? sentido nenhum. Agora, como ele chegou, analisou a cultura antes, entendeu o contexto
E a partir dali ele conseguiu pregar, o final do texto é fantástico, né? Alguns zombam dele, mas outros o chamam para ouvi-lo uma vez mais. Então o objetivo foi alcançado. E partindo dessa base é que nós entendemos que a gente precisa fazer uma leitura contemporânea da cultura para poder usar isso como um gancho. Nunca é o objetivo teológico, né? As analogias vêm dos personagens. Agora a base bíblica e o contexto aí é algo teológico que a gente traz para o texto. Recomenda. Nós estamos aqui para conversar sobre terror, mas também sobre quadrinhos. Nós vamos falar sobre arte. E para isso, eu estou aqui com meu querido amigo Richard Guerra. E aí, querido, quanto tempo, hein? Ô, rapaz, olha, tô lendo aqui o 10 Dias para o Fim do Mundo, que foi lançado no ano passado, aqui na FEFIC. Que a gente está gravando essas entrevistas aqui durante a Feira de Ficção Cristã e Cultura. E 10 Dias para o Fim do Mundo foi uma obra que o Richard Guerra lançou. A gente vai falar também sobre o lançamento dele, que é Fuga do Abismo. Richard, que é escritor, que é pastor e que é muitas outras coisas também, Richard. É muito bom. Só servo do reino, tá bom? Amém. Esse é o título mais importante, Esse né? é o que vale. E a gente também está aqui com o artista que produziu as artes aqui, as ilustrações de Fuga do Abismo, que é Will Hills. Will Hills, que ele é quadrinista, já está fazendo e já tem feito muita coisa para MSP, Maurício de Souza Produções, está trabalhando com um dos meus personagens preferidos da Turma da Mônica, Richard, que é o Chico Bento. Pois é, numa homenagem linda aos 90 anos do Maurício Souza, o Will fez parte do hall de artistas ali. Que privilégio. Já trabalhando também com outro personagem clássico, que é o Alan Quaterman, que da Dynamite. Eu ia falar Dinamite, porque pra mim sempre foi isso. É isso aí. Mas é a Dynamite, uma editora, né, conhecida lá do... Talvez está ali no... É claro, não chega na Marvel DC, mas é uma editora grande lá dos Estados Unidos. Mas tá perto ali da Top Cow, da Dark Horse. Exato. Sempre tem títulos muito importantes. É um selo extremamente nobre. Não, muito. Dynamite. Não, quando ele me falou, eu falei, opa, então não tô falando com qualquer pessoa que tá lá. Me parece que o terror, você usa menos cores vivas. Você trabalha com um pouco mais com o acinzentado, puxando para aquilo que é, sei lá, se eu posso dizer, opaco. É mais lavado, né? Isso, exatamente, né? A gente trabalha com tons de cinza, uma coisa assim, mais contraste, menos detalhes. Às vezes tem detalhes que eles vão ficar assim, subjetivos na hora da ilustração. O uso de silhueta, né? Muito forte, silhueta, né, na ilustração. Exatamente, muito. É aquela coisa do darkness que a gente fala, da escuridão, né? Sim. Então a gente trouxe muito isso para esse projeto, que é inclusive característica que a gente viu aí no 10 Dias também, né? O estilo de ilustração, assim, com poucos detalhes, não tantos cenários também, né? Mas algo que traga esse significado na hora que o leitor vai pegar e vai... Eu estou imaginando mais ou menos aquela cena na hora que eu estou lendo esse livro, então a gente tentou trazer o mais próximo disso para as ilustrações, e com a prévia aprovação, o briefing, né? O do briefing autor. e a aprovação do autor. Exatamente. Eu humildemente fiz alguns storyboards para ajudar o Will, né? Humildemente, viu, gente? Quem sou eu? Claro. Mas a ideia é mostrar o mínimo para estimular a imaginação do leitor. Mas fala pra gente, Richard, nessa questão da criação, o que a gente pode considerar como terror? E por que ele é um elemento que pode ser usado para contar diversas histórias? Os elementos narrativos, eles vão mudando com as eras, mas a subjetividade parte do desconhecido, do incontrolável e do imponderável. Então, tudo aquilo que sai do meu controle, tudo aquilo que eu não sei como agir ou que eu não entendo, gera medo em mim. Eu costumo brincar que uma vez o meu caçula perguntou assim: pai, do que você tem mais medo? Porque eu tenho medo de altura, por exemplo. Certo. Né? E aí eu falei assim: eu tenho mais medo de boleto. Né? Porque eu sou antigo, né? Os antigos recebiam boletos. Sim. Então vinha a conta no envelope fechado. Você não sabia o que tinha ali dentro, né? Na hora que você abria, vinha a surpresa. O terror é isso. Então, se antigamente, na década de 80 e 90, o terror era um sujeito de máscara, com um facão, andando lentamente enquanto a mocinha corria desesperada, hoje o terror é uma sala vazia, é um backroom, né?
O terror é ambientes vazios. Olha que loucura. Mas o que essas duas coisas têm em comum? Você não sabe o que tem depois da porta daquela sala. Você ouve sons, você ouve zumbidos, mas você não sabe o que tem ali. Então você não sabe a saída daquele lugar. Você não tem o controle de sair daquele lugar. E no caso lá do terror da década de 80, eu mato, eu atiro, eu explodo, mas o Jason continua andando constantemente na direção. A persistência do mal, né? Exatamente. A persistência daquilo que pode acabar com a minha vida. Tem um filme que recentemente chama It Follows, que aqui no Brasil teve o título pavoroso de Corrente do Mal, né? Sim. Que é um filme que assim, né? a pessoa recebe uma maldição que sempre tem alguém andando na direção dela. Vai mudando a pessoa e tal, mas é sempre alguém andando devagarzinho. E se a pessoa chegar no você morre. Aí você tem que passar a maldição para outra pessoa. Então o terror é isso. Eu estou no meio da multidão. Eu sei que tem alguém vindo para me pegar, mas eu não sei quem é. Eu não sei que hora que ele vai chegar. Então, quando você trabalha a narrativa do horror, né, e você citou muito bem o Lovecraft, que é essa ideia do inominável, né? Quando ele ia descrever, por exemplo, o Cthulhu, né? Ele falava assim, olha, não tem nome, não tem som, então o Cthulhu é um barulho, é um rumor, né? O Dagon, né? Quando ele atravessa o campo que parece que foi tratado por alienígenas, ele se depara com uma criatura tão horrível que a pessoa se enlouquece enquanto vê. Ou A Cor que Veio do Espaço, que tem até um filme com o Nicolas Cage, que eu acho que é o ator ideal para fazer qualquer filme do Lovecraft, né? Que é que cai um negócio do céu e aí começa a afetar a natureza, os lugares, e você fica tentando de toda maneira controlar aquilo, e não tem como controlar, né? O terror tem muito dessa semente, dessa essência. Qual o propósito, então, do uso de elementos do terror para contar uma história que quer levar uma mensagem cristã? Nós vivemos um tempo sombrio, um tempo de desesperança. Nós estamos em ano eleitoral e você não sabe o que fazer, né? Você olha assim as opções, né? Você olha para a seleção brasileira, você não sabe o que fazer. Né, que era aquilo que deixava a gente entorpecido em ano eleitoral, era Copa do Mundo, né? Agora, a próxima Copa vai ter 64 times, o Brasil vai ser eliminado pelo Vaticano com 2 gols do Papa Leão XIV, né? Vai ser por aí. É capaz. Então, aí você olha a economia, né? Você olha em volta. Então, as pessoas elas estão cada vez menos esperançosas. Então, o terror na literatura de ficção cristã, ela é uma isca de identificação. Para a pessoa ver aquilo e se identificar. E aí, quando ela pega, você puxa um anzol com a esperança. Então, você traz, olha, de fato, o mundo jaz o maligno, de fato, o mal tem operado e dominado as coisas, de fato, as coisas parecem estar muito sombrias, mas existe um escape, existe uma saída, existe uma esperança, e ela é Jesus. E para você como ilustrador, como que você usa esses elementos que foram colocados aqui para, de alguma maneira, na sua arte, que você não tem o apoio da escrita, você tem que mostrar, para levar essa mensagem de esperança que vive em você? Rapaz, uma coisa que o cristão ele tem que viver é de se colocar no lugar do próximo. É um mandamento que Jesus falou, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo, que é muito importante. Muitas pessoas não vivem isso mesmo dentro da igreja. Então, além de ser como ser humano, né, como artista, que a gente precisa se colocar no local do leitor, daquele que está recebendo essa mensagem, a gente tem que também se colocar como um lugar do irmão, né? Então, falando de novo que eu vivi experiências como essa através de pessoas que eu amo, então eu tinha que tentar trazer o máximo possível. Então, realmente, é a gente parar, observar, né, tudo aquilo que o Richard trouxe de ideias dele, né, nos esboços, no texto, né, com o nosso editor também trazendo tudo pra gente. Então, isso tudo a gente tenta trazer para que o trabalho ele saia de acordo, né? E eu acredito que isso veio de uma forma muito genuína. Então, como artista, a gente já tem que ter essa sensibilidade de trazer isso para as pessoas. Então, como cristão, isso vem redobrado.
Então a gente se coloca no local do leitor, no lugar dele, para poder justamente trazer essas informações através da arte, tentando o máximo possível descrever isso de uma forma legal, né? E nós temos aqui também, aqui, ó, essa aqui, gente, eu não sei Meu se Deus, vai estar vendo aí. Essa é estou vendo junto com vocês pela primeira vez. Essa é uma surpresa que nós fizemos aqui para trazer aqui para mostrar. A capa, nós fizemos ela no modo tradicional, né? A mão no lápis, aerógrafo, utilizamos os materiais, né? Temos lá nas redes sociais o processo. Aerógrafo, sabe o que é isso, filho? O que é aerógrafo? Ele tampou o desenho da pessoa. Sim. E veio e pulverizou o preto, assim, ó. Como se fosse uma Exatamente. pulverização. A ideia era justamente trazer isso. Dessa névoa, né? Mas você pulveriza com que material? Aí tem as grafite? tintas, né? A tinta acrílico, nanquim. Então você tem algumas tintas que elas... É um borrifador. Exatamente. É como se fosse um spray que a gente passa e aí tem uma técnica que você mostra e passa. Mas eu fiz questão que a capa fosse feita à mão, né? Porque primeiro que é um desafio sempre muito legal, artisticamente falando, mas eu gostaria que a coisa fosse feita de um modo que um mundo que a gente vive tanto de inteligência artificial, coisas que são feitas às vezes sem o ser humano, né? Vitor Hugo, eu estou todo arrepiado. A ideia era Que justamente legal. fazer isso aqui, mas também tem algo muito especial que Deus tocou no meu coração no processo, né? De poder fazer esse trabalho com o Richard a primeira vez, né? Uma honra pra mim. E esse trabalho eu queria era presentear junto aqui com a editora. Sério? Pra você, É pra mim, é horrível a coisa. porque esse Você aqui é sabia o... disso, Simval? Você planejou o tempo todo. Então, assim, a gente... Difícil vai ser convencer sua mãe de botar na parede do meu escritório. Exatamente, mas de Mas qualquer estará forma, lá. de qualquer forma está aqui, né, uma representação justamente dessa ação do Ricardo, desarmador, passando um momento de luta, mas também vencendo, porque ele está sobre a escuridão. Jesus colocou ele sobre Ele isso. tá Então, acima a ideia da da capa era justamente isso, é ele vencendo através de Jesus, claro, né, que a gente já sabe. Então é isso, é um presente então Que pro nosso amigo. Aqui, ó. Meu Deus, olha aqui, gente. Muito Vou bom. chorar aqui, eu tô emocionado. Dá, por favor, dê um abraço. Que legal. Viajando por terras distantes. Bom, vocês conferiram aí uma parte, trechos de tudo que foi feito pela FEFIC. Se você quiser conferir mais, você pode ir no podcast no Na Contramão RTM, ou no canal do YouTube do Na Contramão, também no canal do YouTube da RTM Brasil, tem o canal do YouTube da FEFIC, algumas coisas, e também você pode conferir no Viajando por Terras Distantes nas plataformas digitais, que ali vai ficar um pouquinho maior. Certo, Simval? É isso mesmo. Se você fizer tudo isso, é uma lista de tarefas boa, hein? Canal disso, vai canal ser- daquilo. Vai gabaritar. Vai Aí depois gabaritar, pode pedir mais um desconto na lioneditora.com.br. Isso, exato. Pode pedir, pede pro diretor que eu Pedir encaminho pode, pra... né? Você vai ter, ela tá. Você pode pedir todo dia, né? É um direito. Dizer direito é pedir. Mas o cupom PopTalk... Isso. Pode falar. PopTalk ou RTM é um cupom de 20% off. Muito bom. E já dos preços já descontados do site. Para você que perdeu a FEFIC, você não vai perder essa, né? Por favor, não perca. Pop Talk.